Pronto, começamos a gravar. Uma boa noite, gente. Hoje a gente tem uma aulinha curta. A Manuela deu boa noite dela ali com a mãozinha. Temos uma aula curta, né? Mas vamos dar procedimento, né, na ditadura militar, que a gente começou semana passada. E vamos finalizar daí ela na aula de quinta-feira, né? Que é a nossa aula maior. Essa também é a última semana de vocês, né? Vocês devem estar exaustos, eu imagino. Mas está chegando, pelo menos o Enem está chegando, né? E depois também temos a URGS, né, que não tem nem data feita ainda, mas já nos organizamos como cursinho, né, já temos calendário para seguir em janeiro, né, pré-ENEM e pós-ENEM também já temos cronograma para seguir com vocês até vir o vestibular da URGS, tá? Então, vocês não serão abandonados depois do Natal e nem depois do ENEM, tá? Então, fiquem ligados, não desistem, continuem se dedicando o quanto vocês conseguirem, porque vocês vão conseguir entrar na universidade. Vamos lá. Iniciando então, continuando na verdade, né, na última aula, na aula da semana passada, a gente estava no governo Médici, né, nesse período de 69 a 74, a gente falou numa perspectiva mais econômica, né, de como foi o governo, a gente falou do milagre econômico, das questões que o Brasil desenvolveu naquela época, né, a gente teve as obras, a gente teve um desenvolvimento da indústria, né, muito promovido com aqueles empréstimos que a gente comentou, né? O Brasil, nesse início da década de 70, pediu e conseguiu muito empréstimo internacional, né? Principalmente de bancos norte-americanos, estadunidenses. E, e esses empréstimos, eles não foram de graça, não foram dinheiro de graça, desculpa. Tiveram juros ok nesse período que foi tirado o empréstimo, né? Mas esses juros continuaram rodando e vão ter um respaldo na economia do Brasil logo em seguida, né? Então esse milagre econômico vai ser um milagre econômico com muitas aspas e muito ilusório, né? Vai ser algo que o governo vai se aproveitar, vai vender como algo, como uma economia em desenvolvimento, uma economia fortalecida, mas era só fachada, né? A, gente, a história, e como a gente vai ver logo em seguida nos próximos slides, vai demonstrar o quanto esse período e essa questão de uma economia desenvolvida, de um milagre econômico, era só uma fachada que o governo usou para não terem tanta oposição, né? Para ficarem mais tempo no poder, por assim dizer. Mas, dando uma pausa nessa questão de milagre, né, a gente vai para uma parte do governo onde que ele é reconhecido. Só, Pode falar. só um comentário bem rápido Uhum. das coisas que se falam sobre a ditadura e que é bom a gente comentar que não são verdade, que tem uma falsa sensação de que tudo ia muito bem, né? Tanto que se vocês conversarem com o pessoal mais velho que viveu a ditadura, a maioria das pessoas estava super bem, estava comprando eletrodoméstico, estava economia a todo vapor e tal. Então tem uma sensação de que a ditadura militar foi a melhor coisa que aconteceu no país, né? E também por causa da questão da corrupção. O que os estudos hoje mostram é que teve muita corrupção no período da ditadura. Não. O que acontece é que havia censura. Então, se não podia a letra de música que falava uma certa palavra lá, imagina investigar escândalo de corrupção, né? Se eles fechavam o Congresso com qualquer indício da oposição, né, se fortalecer, imagina falando sobre corrupção. Um exemplo disso é a Itaipu, né, que a gente falou na última aula, que talvez seja a maior obra da história do Brasil, né, de infraestrutura, né, de energia, e tem estudos que apontam que ela foi superfaturada em 10 vezes, tipo, ela custou 10 vezes o valor que deveria custar, muito por causa de corrupção, né. Então, não se enganem, quando ouvirem alguém falando que a ditadura era perfeita, que os militares eram super honestos, porque isso não é verdade. Inclusive, o cara que foi denunciar, que era um dos responsáveis da obra, ele sumiu. Acho até que ele apareceu morto depois, mas esse era o método, né? Então, tenham isso em mente. Exatamente. Dando um gancho, né, rapidamente no que a Manu falou, tem muito disso, né, das pessoas usarem, principalmente pessoas até mais velhas, e eu sei que não é só o caso, né, Manu, mas eu tô dando um exemplo meu de meus familiares do interior do estado.
que não viveram nas grandes capitais, então não viram uma movimentação, principalmente uma movimentação de repressão tão forte quanto nas capitais, né? Tanto principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro, mas Porto Alegre também, que teve uma repressão policial ferrenha, né? Contra a oposição e militantes de esquerda, etc. Mas as pessoas mais velhas, é que eu digo, como tios, até meus pais mesmo, têm essa noção da lembrança deles verem na propaganda, né, que vocês viram como a propaganda era uma propaganda manipulada pelo governo, né, muito manipulada, e muita censura por parte dos jornais, né, de não ter notícias ruins sobre o governo. Então, se tinha, só se vendia notícia boa sobre o governo, só se passava notícia nos jornais privados, mas também nos jornais do Estado, né, na propaganda do Estado, só notícias boas, de desenvolvimento, de questões boas, né? Então se criou essa falsa sensação na sociedade, principalmente uma sociedade que não ia tanto atrás da informação, uma sociedade que só recebia a informação, né, e não pensava muito sobre essa informação e não tinha nem por que pensar tanto, né, não tinha condições de pensar. Tinha essa sensação de que estava tudo bem, estava se desenvolvendo tudo bom, né, e que os militares então foram bons para o Brasil nesse período. Mas como a Manu falou, né, hoje tem estudos, né, e tem provas, tem documentos históricos que comprovam que existia muita corrupção, que tudo era uma farsa, né, tudo era ilusório. E que não só os estudos no sentido de corrupção, mas também a gente tem, né, os depoimentos e também temos agora as questões que a gente vai entrar na aula agora da perseguição, né, o quanto era um governo bom e que fornecia uma certa estabilidade para uma parcela da sociedade, mas uma outra parcela, e principalmente uma parcela que era contra o governo, né? Foi uma parcela da sociedade que sofreu, que foi perseguida e que, quando não, foi morta, né? Como a gente vai ver agora a partir desse momento. Os anos de chumbo, então, né, a gente vai ter seu auge, a gente viu esse conceito de anos de chumbo surgir com o AI-5, né, ainda no governo anterior do Costa e Silva, mas o auge do governo desses chamados anos de chumbos vai ser, né, durante o governo do Médici, já com a atuação, né, a ação propriamente dita do AI-5, né, porque foi só no final do governo Médici que o AI-5 foi promulgado. Agora, então, com o AI-5 em voga, vai aumentar ainda mais a questão das perseguições, das torturas, dos exílios e das execuções, né, das mortes de pessoas que eram contra o governo, né, pessoas essas que eram tanto de cargos altos em universidades, parlamentares, mas também pessoas comuns, né, operários, trabalhadores, sindicalistas. Então a gente vê que a perseguição não era apenas por uma classe, e a gente vê que não era só uma classe social que era perseguida, né, era pessoa, não, na verdade a classe social não era muito importante no momento, né, a partir do momento que a pessoa se colocava contra o regime, independente se ela fosse um trabalhador metalúrgico ou se ela fosse um grande empresário ou um grande jornalista, um grande professor universitário, essa pessoa seria perseguida, seria quiçá torturada ou morta, né, quando com sorte exilada, né. A partir então desse aumento da repressão, o Estado vai criar então ferramentas, né, para conseguir manter esse aparelho repressivo, né? Vão se organizar criando serviços de inteligência e serviços de atuação para controlar, né, para tentar prender, para tentar não deixar essa oposição, não deixar a ideia de oposição, a ideia de mostrar que esse regime não era um regime bom para a sociedade, né? E que, como a história hoje mostra, que não foi um regime bom, por causa de tudo isso que a gente acabou de falar. Essas pessoas já sabiam na época, mas, enfim, não conseguiam manifestar-se contra porque estavam vivendo na ilegalidade, estavam vivendo na clandestinidade, né? A oposição só conseguia se organizar de maneira clandestina, de maneira que não era visível tanto para os militares, que era quem estava perseguindo essas pessoas, quanto para o restante da população, né? Então a população mais comum também acabava não tendo a noção de que existia uma luta armada, que existia uma resistência, que existiam pessoas que tinham provas, que sabiam mostrar como o governo não estava sendo bom, era um governo autoritário, mas elas não conseguiam manifestar isso porque tudo estava coordenado, né? Tudo era censurado, tudo era perseguido, tudo só se passava na televisão e no rádio aquilo que o governo queria que passasse, né? Então vão ser criados serviços de inteligência. Aqui a gente citou alguns, né, que são os mais comuns, mas não foram só esses, tiveram muitos outros, né. Teve então o CIEX, né, o chamado Centro de Informações do Exército. Também vai ter o CNI, Serviço Nacional de Informação. Isso tudo vão ser serviços, vão ser núcleos do Exército, do aparelho mais de inteligência do Exército,
bem semelhante a como a gente vê nos filmes, principalmente na questão da CIA, né, norte-americana, serviço de detetives, de pessoas que ficam, pessoas do exército, da polícia que entram dentro de grupos Infiltram. militantes, se infiltram dentro de grupos militantes e a partir dali conseguem então atrapalhar, né, aquela oposição, aquela organização que era contra o governo, né, consegue então denunciar, consegue fazer com que aquelas pessoas sejam presas e, enfim, torturadas e o que aconteceu com elas, né. Tem os DOI, né, os destacamentos de operações internas, que junto com o CODES e o DOPS vão ser praticamente instituições, vão ser lugares onde, podemos assim dizer, delegacias, centros que as pessoas que vão ser presas por causa desses crimes contra a ditadura, né, esses crimes contra o governo, que era o que a oposição se enquadrava, vão ser levadas para esses lugares, né, esses destacamentos de operações internas era onde então se levava, né, não se levava para uma delegacia normal as pessoas presas por oposição ao governo, né, se levava para esses lugares onde eles teriam nesses ambientes todo o aparato, ferramentas necessárias para se conseguir a informação, para se conseguir repreender aquele sujeito ou aquela sujeita, né? Aquela pessoa em questão que era opositora ao governo. Então, não eram ladrões, criminosos quaisquer, né? Eram pessoas que, muitas até de classe média alta, né? Então, a gente via que era uma questão que o governo mais queria extrair mais informações daquele preso político do que somente prender aquela pessoa e deixá-la presa, né? Porque aquela pessoa, ela tinha muita informação que podia auxiliar o governo a se manter no poder, né? A se manter com uma oposição fraca, com uma posição não ativa, né? O COD, né, o Comando de Operações de Defesa Interna, e junto com o DOPS, né, Departamento de Ordem e Política Social, vão ser essas ferramentas, vão ser esses departamentos do governo que vão pensar, né, em não deixar a resistência, não deixar esses grupos armados ganharem promoção, né, ganharem visibilidade perante a sociedade, porque isso seria ruim para o governo, né? Aqui eu coloquei que sobre o DOPS, né, que o DOPS foi criado em 24, né, em 1924. Então, essa questão de controle da oposição, de serviço de inteligência da polícia e tudo mais, não é algo que surge com a ditadura, né? Alguns desses aparelhos, dessas ferramentas vão ser criadas justamente na ditadura, mas algumas outras, como o DOPS, e o próprio Serviço de Inteligência Nacional, Serviço Nacional de Informação, são serviços criados antes, né, da ditadura, com o Getúlio, antes mesmo do Getúlio, como a gente vê o DOPS, né, ainda na República Velha. Então, ainda hoje existe também, né, as partes do Exército que cuidam dessas questões de serviço mais interno, né, de inteligência mais interna. Claro, hoje não é usado nesse sentido de repressão, né, porque hoje a gente vive numa dita democracia, mas ainda assim existe a questões de prender pessoas, né, que podem ser consideradas não, hoje não necessariamente é preso, né? Mas a gente vê a questão, por exemplo, da Marielle Franco, por exemplo, em 2018, que ela era uma pessoa extremamente contra aquele governo do Rio de Janeiro e contra essa ideia que segue hoje no Brasil, né? E que ela foi assassinada e o desenvolvimento sobre o seu assassinato até hoje, né? 2 anos depois não teve solução, não tem muitos desenvolvimentos, porque existe um aparelho dentro do próprio governo que não deixa isso acontecer, ou que deixa isso empenhado, né? Não deixa isso se desenvolver mais. Mas voltando agora para o conceito da ditadura, né? Então a gente vai ver nesse contexto com as criações desses serviços de repressão, né? Justamente para abater, né? Para ir contra essa então resistência armada, como a gente colocou aqui no final, né? Que vão ser grupos que vão se organizar juntamente com essa questão da polarização mundial, né? De capitalismo versus socialismo, vão se organizar para atuar contra, né, o governo. Aqui eu tenho uma foto do Apinha, que era um centro clandestino, né? Era uma casa aqui em Porto Alegre, fica na rua Santo Antônio, no bairro Bonfim, perto da URGS, do Campo Central, que nesse ambiente aqui, nessa casa, era um centro clandestino, né, de tortura, que foi usado durante a ditadura e que pessoas, né, militantes e pessoas ali, identificadas como oposição ao governo foram torturadas, né, e que estão mortas dentro dessa casa, né. Então hoje existe
a placa na frente dessa casa que demonstra, né, brevemente a história desse espaço. E existe hoje toda uma luta na justiça para transformar a casa que está à venda, como tem na placa ali, né? Ela é de propriedade de uma família super rica em Porto Alegre, que está embarganhada assim, na justiça. E essa casa tem toda uma luta do movimento da anistia, de movimentos de direitos humanos que lutam para transformar essa casa num memorial, numa espécie de museu para permanecer, né, a memória, a ideia, a história, né, do passado, que foi um passado que matou e torturou, perseguiu pessoas, e que esses fatos são necessários que se lembrem hoje para que não se repitam, né, no futuro. Pode falar, Manu. Eu perguntei ali no chat se ele já tinha ouvido falar dessa casa, porque às vezes a gente acha que os fatos históricos acontecem só nos Estados Unidos, no Rio de Janeiro e São Paulo, mas em Porto Alegre aconteceu muita coisa, né? Uhum. E essa casa é um exemplo disso. Eles utilizavam, para ver como era clandestino, né? Uma casa de civis para utilizar como centro de tortura. Isso já é bem comprovado, tanto que tem a placa na frente. Ela é bem ali perto da Redenção, né? Quem olha não imagina que tenha acontecido esse tipo de coisa. E essa placa que o Bruno comentou, seguidamente ela é vandalizada, gente. Pintada, quebrada. Então, esse é um tema, assim, a gente tem um conceito que chama temas sensíveis, né, na história. E a ditadura ainda é um tema sensível que as pessoas querem apagar, não querem falar sobre isso. Outro lugar de tortura em Porto Alegre tem um centro militar ali na Cidade Baixa, que fica perto do Zafari. Atrás do Zafari da Lima e Atrás do Silva. Zafari da Lima ali também é outro lugar. Tem um projeto bem legal que é os Caminhos da Ditadura. A gente pode até passar para vocês depois, para vocês conhecerem esses lugares em Porto Alegre. Até nesse caso aqui dessa casa. Não é na Policlínica. Não. Tem uma rua ali que agora esqueci o nome. Não é. Esqueci o nome agora da rua. Mas é mais ou menos atrás da Policlínica ali. Tem uma fachada meio de cimento, com umas pedras assim. É uma entrada de coisa do exército ali. Tem até umas torrezinhas de metal. Um castelinho, É um exatamente. castelinho. É bem ali. Nessa casa aqui foi torturado o João, acho que é Manuel, alguma coisa, que ele é conhecido como caso das mãos amarradas em Porto Alegre. E a ficha dele consta que ele ficou um tempo preso nessa casa. Depois ele foi levado para a Ilha do Presídio, se eu não me engano. Lá foi torturado mais um dia, até ali nessa região é bem ali da Ilha do Presídio também aconteceu muita coisa. E depois o corpo dele foi encontrado boiando no Guaíba com as mãos amarradas, né? Demonstrando esse sinal de tortura. Tem um memorial ali perto do Guaíba também, em homenagem a ele. Mas é um dos casos que passou por essa casa. Então, Porto Alegre aconteceu muita coisa também. Muita coisa. Então, gente, a oposição ao regime militar, né, esses grupos que conseguiram se reunir clandestinamente, né, informalmente, no início, né, ela era mais articulada, mas ela, conforme a história, conforme as coisas vão andando, ela acabou se dividindo um pouco, né, principalmente em dois blocos, né, muito também por conta que na questão da Guerra Fria, a ideia de socialismo, né, a União Soviética também estavam se dividindo, né, dois blocos, né, a gente vê a China e a Rússia se separando, também vocês viram isso com o professor Lucas e o professor Marcelo. Então, o próprio Partido Comunista no Brasil, né, o PCB, que já estava na ilegalidade desde o início da ditadura, né, vai acontecer um racha nele e vão, então, se dividir entre pessoas que continuam no PCB, que vão continuar numa tendência, né, mais soviética, mais de matriz com as diretrizes que a União Soviética a Rússia, né, hoje a Rússia, produzia no período, né, e outra parte vai fundar, então, o PCdoB, né, que hoje também é um partido já legalizado, até pouco tempo foi o partido, a gente vê agora nas últimas eleições foi o partido que a Manuela Dávila concorreu, né, ela faz parte desse partido desde o início da carreira política dela, e que tinha uma tendência mais do socialismo praticado na China, né, do comunismo praticado mais na China. Não vou entrar muito em essas questões de quais são os comunistas, que eu acho que o professor Lucas já passou com vocês
e também não cabe tanto aqui, porque temos que correr. Então, esses movimentos de esquerda que começaram a organizar então, uma série de manifestações, né, de atos que se resumiam, acabavam tendo que usar da violência, né, para poder obter recursos e confrontar, de certa forma, o regime. Né? Aquela forma, se for lá só com uma plaquinha pedindo paz na frente de um exército, com certeza eles não vão querer te ouvir, né? Eles vão rir da tua cara. Então, às vezes, aquela questão, infelizmente, que não usem isso para a vida de vocês, mas infelizmente aquela frase de que violência se resolve com violência, às vezes acaba tendo que fazer um pouco de sentido. Então, esses movimentos de esquerda acabaram, né, agindo de maneira, de certa forma, né, mais violenta, quando não criminosa, né, tendo assaltos, grandes assaltos a bancos, para poder conseguir recursos para comprar armamento, né, porque acabou se virando uma resistência que teve que ser armada, porque elas precisavam se proteger, né, se a polícia estava perseguindo, né, se os militares estavam perseguindo eles tinham que se proteger de alguma forma para não serem presos, para não serem mortos, executados, torturados, né. E essa proteção acabava tendo que ser também usando métodos de guerrilha, né? Uma resistência, por isso que se chama uma resistência armada. E para comprar armamentos tinham que então assaltar bancos, acabavam então sequestrando grandes políticos ligados ao regime, né? Embaixadores dos Estados Unidos chegaram a ser sequestrados. Daí eles pediam em troca, né? Quando sequestravam o embaixador, pediam a soltura de alguém que foi preso, né, de algum colega militante que estava sendo preso e torturado. Então eles pediam, a gente prendeu essa pessoa aqui e nos devolve o nosso colega, né? Ou também de pedir um dinheiro em troca, né? Que nem sequestros comuns que acontecem hoje, né? Tem um filme muito bom sobre o sequestro do embaixador dos Estados Unidos, que eu não lembro agora o nome, mas é um dos mais famosos sobre a ditadura, que mostra essa organização deles. E na época isso foi bem chocante, assim, porque imagina sequestrar o embaixador dos Estados Unidos é uma loucura, né? E os digamos, resistentes à ditadura fizeram isso. Exatamente. E essas guerrilhas, esses atos de guerrilha, esses atos de resistência armada, né, não ficaram só nas cidades, né, também teve muito engajamento no campo, né, e a questão do campo ela é muito importante, principalmente nesse quesito de estar mais distante do polo de vigilância dos grandes exércitos, das grandes cidades, né, e acabam então se indo para o interior, onde no interior eles conseguiam então construir QGs, né, quase como quartéis clandestinos de treinamento para a militância, né, de treinamento de pessoas que estavam ligadas à militância, à resistência armada, né, e eram treinamentos muito semelhantes aos que tiveram em Cuba, tanto que teve, né, muita influência de pessoas que tiveram a experiência em Cuba e na União Soviética e trouxeram então essas ideias de guerrilha para a questão aqui na ditadura do Brasil, né? Também na ditadura argentina, chilena, como a gente vai ver em aulas em janeiro, que também, né, teve ditaduras no Cone Sul, na América Latina, parte mais sul. Aqui então eu começo citando, né, o caso do Carlos Marighella, que agora teve até um filme bastante premiado, né, um filme brasileiro bastante premiado no circuito de cinema internacional. O militante, né, Carlos Marighella, foi um dissidente do PCB, né, e quando acaba acontecendo esse racha, né, essa divisão muito em questão das ideologias, né, comunistas, acaba então, ele sai do PCB, do Partido Comunista Brasileiro, e funda então um outro grupo, né, o grupo, a chamada Aliança Libertadora Nacional, que vai ser, né, um grupo de resistência, um grupo armado, e que vai promover então guerrilhas urbanas, né, vai promover essas manifestações a ponto de resistir contra a ditadura, né? Atacando quartéis, atacando militares, atacando, enfim, pessoas ligadas ao governo e também, né, atacando bancos para conseguir recursos financeiros. As guerrilhas urbanas protagonizadas pela Marighella vão acontecer por volta de 68, 69, né? Em São Paulo, né, na cidade de São Paulo e região. Mas, como vocês viram ali, vai ser um curto período, né? O Marighella vai acabar sendo preso e vai acabar sendo morto, né? Principalmente sob as ordens do delegado Sérgio Fleury, não sei se é assim que fala o nome dele, mas foi uma pessoa ligada à ditadura militar que tem bastante documentos hoje que comprovam o quanto ele usava da tortura, né, e da execução dessas pessoas para conseguir manter os militares, né, no poder e não terem uma oposição ferrenha, né, não terem seus crimes divulgados, por assim dizer.
Uma outra resistência, né, uma outra forma de resistência que a gente vê na ditadura foi a chamada Vanguarda Popular Revolucionária, né, a VPR, que teve então como comandante o ex-capitão do Exército Carlos Lamarca, que ele também teve atuação justamente nas questões do Getúlio Vargas, enfim, ele era um militar mais ligado à ala da esquerda, né, nos militares, foi perseguido, né, durante a ditadura, só ficaram os militares ligados mais à direita, né, no sentido mais político, assim dizendo, militares ligados que tinham tendência socialista, militares ligados à esquerda foram excomungados, né, foram expulsos, quando não mortos, né, a Manu falou do militar que ajudou o Brizola na campanha da legalidade, né, em 61. 61, Mas não precisava nem ser de esquerda, às qualquer um vezes, que tentasse defender a democracia ali já estava na mira dos militares, né? exatamente. E a VPR, então, né, comandada então por um ex-militar, ela vai atuar na região do Vale do Ribeira, né, no estado de São Paulo, e só que vai ser também, né, extremamente perseguida, extremamente combatida pelas grandes forças do exército que tinha, né, um aparelho muito forte, repressor, né, em questão de armamento mesmo, né, armas, proteção, enfim, bombas, enfim, muita coisa ligada também e financiada pelos Estados Unidos, né, que também era, desde aquela época e até hoje é a potência militar do mundo, né. Ainda tem algumas outras potências militares, né, principalmente na questão de China hoje, que também temos a Coreia, mas a gente está falando desse contexto aqui da década de 70, onde o mundo era bem polarizado, né, entre Estados Unidos e a União Soviética, né, que eram as grandes potências militares e também potências políticas. A VPR, né, essa outra resistência que a gente que acaba às vezes sendo cobrada em provas, ela teve então a situação no estado de São Paulo, vai ser combatida e o Lamarca, né, o Carlos Lamarca vai ser preso e executado, né, ele vai ser morto por ter sido um radical, por ter sido alguém que promoveu rebelião, né. E essa execução às vezes era muitas vezes autorizada, né, foi na verdade autorizada pelos atos institucionais, né, pelo AI-5, né, justamente porque a pessoa não tinha nenhuma defesa de advogado, enfim, direitos humanos não existiram, né? O AI-5 não permitia os direitos humanos existirem no Brasil. Houve também, então, né, muito financiamento de setores ligados à alta burguesia, né, ao setor do empresariado, que financiava, né, essas organizações do Exército, do Estado brasileiro, para combater, né, essas resistências armadas que tinham, né. Então, vai até existir a Operação Bandeirantes, que vai ser uma operação de militares no estado de São Paulo, e que essa operação vai ter muito financiamento ligado financiamento de pessoas ligadas à alta burguesia, né? Pessoas que não tinham envolvimento com militarismo, mas eram grandes empresários que não queriam ter os seus bancos assaltados, não queriam ter o discurso da esquerda mais divulgado, né? Que era o que essas pessoas lutavam, né? Aqui tem então uma foto do Carlos Marighella, né? Esse revolucionário que hoje cada vez mais tem sido mais a sua história mais escutada e mais divulgada, né? Ele foi uma das pessoas mais procuradas, assim, desse CIA, período. né? E quando ele foi assassinado, assim, foi uma coisa bem brutal, assim. Quase que fizeram com um Tiradentes, assim, de expor em praça pública, foi bem pesado. Só pegando um gancho, fatos curiosos, isso que o Bruno estava falando de empresários, essa semana tinha aniversário do Silvio Santos, e eu estava lendo sobre... ele já era rico antes, mas o quanto que a fortuna do Silvio Santos cresceu durante o período militar por incentivos, por doação de terra, doação não, mas por facilitarem as coisas para ele, né? Então, por isso que tem essas polêmicas de dizer que não foi só uma ditadura militar, né? Ela teve atuação dos civis também. Uhum. É por isso que a gente. É, exatamente. E só para também pautar, vou passar o slide, mas depois eu também retomo a questão do Marighella. Aqui uma foto, né, da nossa então ex-presidenta Dilma Rousseff, que com 22 anos essa foto, né, ela foi interrogada e foi torturada também, né? Claramente não temos fotos dela sendo torturada.
porque são poucas fotos de torturas que a gente tem, né? Ou pelo menos as que não foram queimadas. Se teve fotos dela sendo torturada, isso não sabemos dizer no momento. Quem sabe no futuro não surge alguma coisa. Mas a presidenta Dilma, né, ligada à militância, a resistência armada, ela foi então, né, presa, foi interrogada, foi torturada. E aqui a gente vê nela com 22 anos, né, uma guria, sendo no meio de vários homens enfardados, né, que não quiseram nem mostrar seus rostos, interrogando ela, querendo saber o motivo dela estar vinculada a isso, né? E qual era o motivo dela estar vinculada a isso? Ela não aceitar, né, esse regime autoritário, né? Ela querer lutar por democracia, né, por direitos humanos. Uh, eu acho que a próxima slide já trago. Aqui eu trouxe algumas fotos, né, de pessoas mortas, né, durante a ditadura. A gente tem aqui a Helenira Rezende, né, que ela chegou a ser, foi uma vice-presidente da UNE, né, da União Nacional de Estudantes, e ela foi assassinada em 72, super nova, né, e eu trouxe mais esses casos para mostrar o quanto o movimento estudantil ele é importante, né, e foi extremamente perseguido, né, e torturado. Mas quanto o movimento estudantil ele é importante para assegurar os direitos da população jovem, direitos da população estudante que não quer, né, se sujeitar a esses estados autoritários que não promoviam nada a não ser o lucro das grandes elites e o aumento da desigualdade social, né? Aqui é uma foto do Onestino Guimarães, né, que chegou a ser presidente, aqui eu escrevi errado, presidente da UNE, foi assassinado então em 73, e os dois estavam ligados à resistência armada, né? E também a questão, todos eles, né, eram a maioria, pelo menos, desses estudantes, pelo menos as fotos que eu trouxe hoje, né, os casos que a gente trouxe hoje, eram pessoas formadas ou estudantes de graduação, muitos deles ligados a uma classe média, mesmo uma classe média que baixa, né, como a classe a Dilma era uma classe média baixa, né, não tinha grandes fortunas, só sobrevivia ali, tinha uma mãe que conseguia dar subsistência para ela, e ela conseguia apenas estudar. O Marighella era formado em Direito, ele tinha títulos, né? Ele tinha uma atuação profissional bastante grande, por assim dizer. Só que ele era, né, alguém ligado à resistência, né? Ele não se sobrepôs à ditadura, né? Ao regime militar. E uma outra resistência, né, finalizando essa questão da resistência bastante famosa do período, né, principalmente no governo Médici, foi então a guerrilha do Araguaia, que se organizou, como está no mapinha ali, mas um pouco acima do centro do país, né, entre os estados do Goiás, norte do Goiás, sul do Pará, sul do Maranhão. E ali, né, era um lugar extremamente não habitado, né? Então eles conseguiram então se organizar, formar uma espécie de quartel de treinamento ali de pessoas ligadas então à resistência. E foi então quando descoberta pelos militares foi extremamente atacado. Houve foram cenas de guerra mesmo, né? Eles tinham armamentos, claro, armamentos às vezes inferior aos armamentos que o exército tinha, e de volta de 80, 100 pessoas que se organizaram, né, pessoas militantes de esquerda, que se organizavam naquela região ali, que estavam, né, em treinamento para resistência armada ali. Somente menos de 20 sobreviveram, e mais de 50 nomes de pessoas, 50 corpos de pessoas estão até hoje, né, desaparecidos. As famílias não têm noção nenhuma, não tem rastro, não tem ossos, não tem nada do que aconteceu com esses corpos que foram assassinados pelo exército brasileiro, né? A memória, só sobra a memória deles, né? Mas a memória mais física, né? O corpo deles foram, enfim, enterrados, jogados em rios, em valas, né? Nessa região que já era, ainda hoje é uma região também não muito habitada, né? Interior do estado, do país. Então, até hoje eles são considerados, né, como desaparecidos políticos. Aqui tem uma foto, né, deles. Pode falar. Só para pensar um pouco também, porque tem muito um discurso que diz, mas os militares só estavam reagindo porque eles também estavam sendo violentos. Gente, eram 80 pessoas, sabe? Chega a ser ridículo, assim, com a tamanha força que foi colocado para matar mesmo esses jovens, sabe? Que estavam ali, que mal sabiam o que estavam fazendo.
E os números, se for pegar de mortos de militares e mortos de militantes que a gente sabe, é muito maior. Tem na internet também um vídeo de uma das militantes que está viva até hoje, acho que o Bruno também conhece ela, volta e meia tá na URGS conversando, que é uma das irmãs Teles. São duas irmãs que participaram de resistência, uma delas mais urbana, e essa que eu tô comentando participou da guerrilha do Araguaia. Tem um vídeo dela falando de como é que era, que eles começaram a interagir ali com os locais, e os locais acabaram denunciando, né, que eles estavam ali. E ela acabou engravidando na guerrilha, e por isso ela voltou para São Paulo, só que de qualquer forma ela acabou presa. E aí ela tem todo o relato da gravidez sendo torturada, do parto sendo torturada, que é horrível. Uma coisa assim, inexplicável, sabe? Mas se vocês querem saber mais sobre isso, tem esses relatos aí na internet disponíveis, que são bem fortes. E sobre essa questão que a Manu iniciou ali, né, de que existe, né, esse senso comum que é promulgado, né, por que que eles estavam sendo violentos, por que que eles estavam se armando e treinando, né, mas é como eu falei antes, né, eram pessoas que primeiramente eram apenas estudantes, pessoas progressistas, né, com pensamentos progressistas e que eram, então, contrários àquele regime ditatorial autoritário, né, e que sabendo que estavam vendo com os olhos, né, vendo seus amigos sumirem, vendo seus amigos sendo mortos, presos, enfim, né, sabendo que a única maneira que eles tinham para não também acabarem sendo presos e mortos, torturados, né, era acabar pegando em armas, era acabar aprendendo aprendendo a ser uma resistência que respondesse também com uma força tão igual com a força que o exército militar tinha, né. E aqui a gente está falando, então, eram 80 pessoas que estavam lá na guerrilha do Araguaia, muitas pessoas do estado de São Paulo, estudantes da cidade de São Paulo, universitários, que nunca tinham pego em armas, que nunca tinham planejado, né, nunca tinham essa noção, mas sabendo que a única maneira também, né, tem toda a questão de própria, de filosofia particular, né, eles queriam, né, não viver num mundo que estava sendo comandado ali pelos militares, então eles queriam, então, lutar contra esse regime militar, e a única maneira de lutar era acabar aprendendo técnicas de guerrilha, era acabar se armando, né, e essas técnicas de guerrilha, esses armamentos só eram, então, só conseguiam melhor ser aprendidos quando se distanciavam dos grandes polos urbanos, né? E iam para essas zonas, como foi o caso da zona da Guerrilha do Araguaia. Tem uns documentários, né, que demonstram como se organizaram esses revolucionários lá no Araguaia. A gente pode depois disponibilizar para vocês no PowerPoint final, né, quando a gente acabar de fazer o PowerPoint na aula de quinta-feira. Tá, gente? Já é 19h12, então a aula de hoje fica nessa questão, mas a gente apresentou como é que foi a questão da resistência, né? Principalmente nessa questão do governo Médici, mas esse mesmo modelo de resistência vai se seguir, né? Até o início da abertura política, que começa com o governo seguinte, né? O governo do Geisel, né? Mas vamos então deixar para a aula de quinta-feira, então, finalizar o governo Médici com a crise que chega, uma crise internacional, né, com a crise do petróleo, e como essa crise vai afetar o governo militar do Médici. Logo em seguida, o Médici sai, e quem assume, então, é o Geisel, que vai, então, começar um período já vendo que as questões de tortura, de perseguição, de repressão já estavam tomando forças muito grandes e conhecimento também, né? Já estava se conhecendo que estava tendo essa repressão por parte da sociedade. A sociedade já estava começando a abrir um pouco os olhos a essa repressão violenta e começou então a se manifestar contra. Então, a partir do governo Geisel, os militares começam então a ter o discurso de que a democracia voltaria a ser restabelecida. Mas demora, não é logo em seguida. Gente, então até quinta-feira. Muito obrigado por assistirem a aula de hoje. Boa aula agora com o restante das disciplinas que vocês têm hoje. E até quinta-feira a gente continua. Tá bom? Um beijo. Boa noite para vocês. Beijos. Até mais. Até mais. Fiquem bem. Fiquem bem.